Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E hoje é com muita satisfação, alegrias, que nós estamos emplacando mais um ano de aniversário. Nós começamos com o Chico Xavier em 2006, mas depois firmamos tudo em 2008. Aí registrou, cadastrou, abrimos as portas realmente. Oficializou. Abrimos as portas realmente do Grupo Espírita Chico Xavier, oficializamos. E começamos na edícula da casa, na casa da Ana, praticamente, da irmã da Eveline. Começamos lá, depois nós fomos para algumas outras casas, até nós chegarmos aqui onde nós estamos. Foram anos de batalhas, com certeza, foram anos de se aprimorar, de nós irmos em busca, porque nada nessa nossa existência passada, ou mesmo para fundarmos uma casa espírita, nós não temos receita, nós não temos um método certinho, temos as leis, porque é uma empresa, não deixa de ser uma empresa que tem que ter os seus diretores, presidentes, enfim. Mas nós somos um grupo que leva essa casa adiante, e o nosso patrono, Chico Xavier, é o exemplo. Esse é o exemplo que nós tomamos para nós. Abaixo de Jesus, temos outros que também alavancam esse mundo, mas nós temos afinidade com o Chico Xavier. Por isso a casa se chama Grupo Espírita Chico Xavier. Nós temos também o nosso posto de atendimento, de socorro, das cestas básicas, já tivemos cafés da manhã, que nós fazemos no bairro Buenos Aires. Enfim, nós já tivemos em várias linhas de frentes de auxílio ao necessitado, de formas diversas. E não estamos parados, nós continuamos com os nossos movimentos. Às vezes fala, mas eu não escuto falar, eu não vejo. Procure saber que nós estamos aí na rua, estamos atendendo famílias, precisamos de vocês também para nos ajudar. E aí o que eu digo? Às vezes, alguns de vocês falam, eu tenho aqui um pacote de arroz, eu não sei o que eu faço para quem entregar. Traga para nós, porque nós montamos cestas básicas. Nós já chegamos a atender 40 famílias mês. Hoje não estamos assim mais. Diminuíram muito. Mas continuamos, não desistimos. Então, nós precisamos de todos. E por que também não falarmos um pouco do quê? Do que todos nós alcançamos mediante a nossa fé, dentro desta casa ou fora dela, porque a fé ela tem que continuar fora da casa, não só aqui dentro. O que nós conseguimos, o que nós individualmente conquistamos como pessoas, como seres. Eu já até prometi uma outra reunião com os irmãos nossos aqui da casa. Nós vamos fazer um dia uma palestra ou um bate-papo dos benefícios que aquele que desejar, obviamente, se expor, nós vamos convidá-lo, já foi conquistado através desta casa. Nós, trabalhadores, também temos as nossas conquistas dentro da nossa fé. Então, um dia nós vamos fazer mas o Centro Espírita faz milagre? Não, ele não faz milagre. Ele apenas, o que ele faz? Faz a nossa fé vir à tona. Faz mostrar o que é a fé do ser humano em Deus, nosso Pai, primeiramente, que é o Criador, Jesus, e assim vamos indo. Faz nós entendermos o propósito de que por que nós estamos nesta evolução, ou melhor, nesta encarnação, para evoluirmos. Os estudos, enfim, é uma dinâmica grande. A casa, ela sempre foi assim, pequena. Nós já tentamos ir para espaços maiores. E não sei porquê, nós acabamos ficando nos espaços menores. E acreditem, às vezes quando vem, por um exemplo, turma que vem de Mococa fazer um tratamento aqui, nesse dia que está a turma de Mococa, não tem alguns de São José, não tem alguns da cidade vizinha de Itobi, por exemplo. Quando vem os de Itobi e os daqui, os de Mococa faltam, não vêm. Tudo isso é providência divina para caber aqui todo mundo receber. Então,
hoje sejam agraciados com mais um ano de aniversário. 2008 até agora, graças a Deus, conquistas. E assim será mais. Eu vou entregar o salão para a Aninha já, vamos fazer a prece. E creiam, tenham fé. Tudo se consegue quando tudo se vai em busca. E uma coisa, que a minha é curta, mas eu consigo alcançar também. A paciência. A gente consegue, viu? Demora um pouco, mas às vezes consegue. Mas ele é curto, a minha. Certo, gente? Então, em agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus e ao nosso patrono Chico Xavier com a sua equipe, vamos dar abertura aos trabalhos desta noite. Primeiramente com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Que a paz de Jesus seja convosco. Que assim seja. Com todos os seres presentes, ausentes. Como maravilhoso é podermos fazer parte desses eventos. Quão maravilhoso é podermos trazer uma boa nova. Quão maravilhoso é estarmos de mãos dadas com Cristo, o Cristo, Jesus, filhos e filhas desse nosso Pai. Tenham sempre em mente os esforços que fazem para alavancar a palavra, as ações do Pai, do Cristo, por menores. Assim pensem vocês. É grandioso, é muito grandioso. Pois vejam, as conquistas são infindáveis. Os movimentos, o invisível é grandioso. As benéficas são maravilhosas na vida de qualquer um dos seres. Por isso, hoje, este mundo espiritual está assim feliz pelas coisas boas proporcionadas através deste espaço. Como disse o irmão,
no espaço simples, pequeno, mas grandioso, na sua formação, nos seus corações, na dedicação de seus trabalhadores da seara de Jesus. Muitos dizem, nada poderá ser feito sem os irmãos espirituais, as equipes amparadoras e socorristas. Não. Todos nós também necessitamos do trabalho, da obra. Mas, filhos, se vocês não permitirem, nós nada conseguiremos. Então não é nós, ou somente vós, mas é a junção de todos os irmãos, encarnados, desencarnados, que une para um bem comum. O amor. O amor ao Senhor. Aonde existir o amor, nada é quebrado. Aonde tem o amor, os laços são fortalecidos. Por isso, somos todos Jesus. Então, continuem. Se olharem para trás, é somente para ver aonde erraram para não errar mais. Mas vos digo, com todas as forças das minhas palavras, felizes sois vós que estão trilhando o caminho de Cristo. Obrigado. Muito obrigado por vocês, por nós e por mais um ciclo sendo encerrado para o outro novo. Que a paz de Jesus Cristo seja conosco. Obrigado. Fazer palestra agora? Depois ser lindo, maravilhoso. Não é, gente? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir, não. É isso. Jesus te abençoe. Nossa Senhora, né, gente? Depois disso. Nossa Senhora. 16 anos dessa casa. Se eu soubesse, eu tinha, né, preparado, né? Ninguém me avisou. Tirando as brincadeiras de lado, né? Graças a Deus que eu sou bem mais nova que vocês. Eu não participei dessa parte da vida de vocês, nem conheço vocês há muito tempo, né? 16 anos é muito pouco. Eu ainda vou ficar mais próxima de vocês. Não vamos falar em idade, mas vamos falar de números de acolhidos, né, gente? Então, depois dessa maravilhosa explanação, desse contato com a espiritualidade que nós tivemos, o tema que eu preparei vai tanto quanto a isso tudo, porque fala de uma estranha moral que Jesus fala no Evangelho. E é assim, né? Capítulo 23, moral estranha. E Jesus começa falando o seguinte: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos,
Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a direção. Então, quando a gente vai falar sobre uma criação de uma casa espírita, quando a gente vai falar de uma criação de eventos voltados para a caridade, geralmente as pessoas pensam assim: ah, é fácil, né? Vou montar um grupo espírita, vou montar uma casa de caridade, vou montar uma igreja, vou montar alguma coisa. Ai, é super fácil, né? Quem vê pensa, né? Porque são as pessoas que mais são perseguidas, mais são apontadas. Nós passamos pela vida, as pessoas olham pra gente e falam: ah, aquela pessoa faz parte lá daquele centro, aquela pessoa faz parte lá daquele lugar, mas ela tá aqui, ela tá nessa festa, então a gente não pode viver, a gente não pode comer, a gente não pode beber, a gente não pode dançar, a gente não pode ser feliz, a gente não pode fazer certas coisas. Porque quando a gente está à frente de alguma coisa que se refere a fazer o bem do outro, nós somos criticados, porque nós temos que ser a imagem e semelhança de uma perfeição que nem Jesus, encarnado aqui, foi, e que nem é a vontade de Deus que nós tenhamos ainda aquela perfeição, senão não estaríamos aqui ainda no nosso plano de prova e expiação, todos os dias caminhando para nosso melhoramento. Então, quando a gente vai falar sobre essa moral estranha de Jesus, porque tudo que a gente estuda, Jesus é bom, né? Deus criou tudo bonito, perfeito, que tudo é sublime, e aí a gente fica: nossa, mas minha vida é tão difícil, eu passo por tanta provação, eu choro, eu sofro. Porque aqui, gente, quem que não chora e não sofre? Não. Quem aqui não perdeu um amor querido, um ente querido, uma pessoa maravilhosa? Quem aqui não sofreu uma doença terrível? Quem aqui não sofreu por resignação terrível? Quem aqui não abriu mão de muito tempo de convívio com outras pessoas, familiares e queridos está aqui? Então, se nós formos analisar isso, nós vamos entender realmente quais são os passos que Jesus preparou para cada um de nós. E nós temos que ter o quê? Estudo, fé, para que nós possamos todos os dias estar aqui e não desistir. Quantas vezes essa casa não foi para ser fechada e terminada? Quantas vezes outras instituições não colocam lá, nós não sabemos o que vamos fazer? Mas elas estão sempre perpetuando, sempre continuando de uma forma muito bonita. Então, o que eu vou ler, quem já leu já sabe dessa parte, são palavras um pouco difíceis que Jesus falou, né? Nessa pregação dele. E que também os sentidos são diversos. Por quê? Porque olha que eu vou ler. Então ele fala assim: quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós não estamos habituados a ouvir Jesus falar isso, né? E quem não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus. Para a gente ver a personificação do amor do Cristo aqui na Terra, ouvir essas palavras dele, muitos começaram a pensar: então eu não tenho que amar os meus? Eu não tenho que fazer pelos meus? Eu não tenho que estar com os meus? Mas quando Jesus falava isso, em épocas remotas, antigas, era para entender de formas diferentes, porque eles eram muito brutos, eram pessoas diferentes do que nós temos hoje. Mas hoje, se nós lemos aqui, fala assim: se você amar mais o seu pai ou a sua mãe, você não é digno de mim. O que isso nos remete? Posse, orgulho, vaidade. São coisas que nós ainda não conseguimos absorver e melhorar nessa vida. Uma palavrinha que resume tudo isso: apego. Porque quando Jesus estava aqui na Terra,
falava constantemente para sua mãe Maria. Sempre, o tempo todo. Mãe, meu reino não é deste mundo. Eu vim aqui cumprir a missão que meu pai designou a mim. Ele deixava bem claro que o que tinha aqui era uma coisa que ele veio determinado a fazer e que nem ela, sendo mãe, e nem qualquer outra pessoa iria impedir ele de fazer. E quando ele estava ali naquele momento da crucificação, sendo malhado, sendo torturado, o tempo todo ele olhava para ela com aquela cara dele como quem diz, aguenta firme, nós vamos vencer isso. E no final, lá na cruz pregado, ele olha para João e fala, eis aí tua mãe. Mostra João Batista para Maria. Mãe, eis aí teu filho. E entrega a eles ali em carne. Ele quis mostrar tudo isso, que o apego não iria permitir que ele cumprisse os desígnios que ele já havia planejado. Porque se a mãe dele falasse assim, filho, você não vai sair de casa hoje porque está chovendo. Você não vai pregar. E ele obedecesse, ele não teria cumprido a sua missão. Se ela falasse para ele assim, ó, no primeiro dia que ele falou, olha mãe, eu vou sair para pregar. Filho, mas onde você vai? Não sei, eu vou sair pelo mundo. Que mãe que abriria a porta e falaria pro filho, vá? Quem teria coragem de fazer isso? E confiar nele. Hoje, nós não temos coragem de fazer isso, temos? Eu vou sair pelo mundo, mãe. É porque é a minha missão. A gente vai falar, meu filho, vamos ali no médico primeiro para ver qual é a tua missão, né? Porque nós somos assim. Nós temos pouca fé. Mas ela, gente, não tinha celular na época, não tinha correio. Ele saía, ia caminhando. E ela, desesperada, ia atrás depois, porque ele demorava 2 dias para voltar. Ela ia, ouvi falar que Jesus está em tal lugar. Então ela ia peregrinando pelos caminhos. Fulano falou que Jesus está em tal lugar. Então ela ia até chegar onde ele estava, parava, reencontrava com ele, recarregava as energias do amor e ele o tempo todo ensinando ela, que nem precisava muito disso, porque também era um espírito elevadíssimo. Mas ele tinha que lidar com ela de uma maneira que ele pudesse exemplificar para todos os demais que estavam ali. E se ele falasse assim, não, agora eu vou largar todos vocês porque eu vou cuidar da velhice da minha mãe, ele não sairia e não teria feito tudo o que ele teria. Então, muitas vezes, nós temos que nos desapegar. Para estar aqui, eu não estou no conforto do meu lar, nenhum de nós. Nós estamos aqui passando frio, nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui descômodos de como nós queríamos estar. Ou fazendo algo que nós também preferíamos de estar aqui. Mas não. Por quê? Porque nós alimentamos também a nossa alma. E nós temos que preparar também o nosso futuro. E é por isso que essa casa está aqui. É por isso que todas as casas funcionam. Porque enquanto nós estivermos aqui precisando dela, ela estará com as portas abertas. E agora imagine uma casa com a porta aberta que acolhe todos nós com esse amor, com esse carinho. Sempre que precisamos. O tanto que é maravilhoso. Então ele vem e explica. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Quem tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, disso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. E eu pergunto a vocês, né? Depois desse acidente que teve com esses passageiros dessa aeronave, que as pessoas ali dentro, muitas delas, antes de entrar no avião, já estavam pressentindo o que ia acontecer. Já conversaram com seus familiares. Muitas foram poupadas, porque nós não sabemos o tanto que foi trocar de passagem, o tanto de pessoa que não conseguiu, o tanto de pessoa que teve. Mas, imagine, com o mesmo sentido
de que algo iria ruim acontecer, onde eles estavam? Lá dentro. Nenhum deles falou, tô com um pressentimento ruim, não vou entrar. Entraram dentro do avião, viram como estava lá dentro e questionaram, olha, cadeira quebrada, porta estranha, mesmo assim, entraram. No da Chapecoense, nós temos relatos de que os espíritos, no momento da queda, resgataram muitos espíritos que ficaram desmaiados antes mesmo da queda. Outros tiveram que passar por todo aquele trânsito que estavam ali. Agora vamos fazer um exercício de apego e desapego. E se fôssemos nós? Que estivéssemos lá dentro, iria resolver o apego que eu tenho por algo que eu deixei aqui? O coração daquela mãe que colocou a filha para embarcar, para passar o final de semana com o pai, iria resolver? Ela fala, não. Deus é injusto, gente? Deus é injusto conosco? Nós vamos questionar Ele. Nós vamos falar, tirou de mim um pedaço meu, por quê? Ele era ruim, ele era ingrato, mas nós viemos todos por Ele, nós vamos voltar todos por Ele, nós estamos aqui por Ele. E se Ele é o nosso Pai maior, Ele vai querer mal para alguns dos seus filhos. Outro dia, dando aula, meus alunos perguntaram, professora, qual que é a sua religião? Aí eu falei, espírita, né? Aí muitos aí, nossa, a senhora é bruxa. Eu falei, sou. A senhora faz o mal que faz? Ainda mais pra vocês, né? Se vocês não andarem na linha, o nome já tá, né? Aí eu virei assim, falei assim, e vocês, qual religião? Comecei a perguntar de cada um. Aí eu falei assim, será que o meu Deus é diferente do teu Deus? Então vamos conversar. Teu Deus ia ficar bravo se você tivesse amizade com a professora que é espírita? Não, professora, a senhora é boa, a senhora me ensina, a senhora faz isso, tá, tudo bem. O meu Deus também não vai perguntar qual que é a tua religião porque eu dei aula. Pra gente chegar no final e entender que todos somos filhos do mesmo Pai. Mas estamos aqui em sintonias, em determinadas faixas diferentes. E cada um tem o quê? O seu momento específico para se encontrar em determinado lugar. E me convidaram para ir nas igrejas, nos cultos deles, e eu fui. E, gente, tudo que fala para mim de Jesus é maravilhoso. Porque o sentido e o significado sempre vai ser o mesmo. Evoluir, progredir e depois alcançar uma vida eterna da qual nós não temos nem dimensão de como ela seja. E quando a gente se despede de um filho, de um pai, de um amigo, de um irmão, aqui dói, porque nós queremos o quê? O contato, o apego, nós queremos estar ali junto, já perceberam? Nós não nos importamos se a pessoa que está do nosso lado está se sentindo sufocada, infeliz, magoada, mas a gente quer por perto. E quando a gente deixa a pessoa ir e acredita que aquilo foi o melhor, porque a providência espírita vigia todos os nossos passos o tempo todo e fala assim, a Aninha não está caminhando bem, nós vamos tirar ela porque ela ainda tem esse mérito, nós temos que agradecer e louvar muito mais aquela retirada da pessoa. Quando a pessoa está adoecendo com aquela doença, que ela está ali na cama, você está vendo que ela está à base de medicação, por dor, e a gente, no nosso egoísmo, o que a gente quer? Que a pessoa fique viva. Por puro egoísmo nosso, por puro apego. A gente não quer libertar. Porque nós temos isso dentro de nós. Para mim é muito mais difícil. Depois que eu virei mãe, Jesus amado. Nossa Senhora, eu falei, Senhor, o que o Senhor fez comigo? Eu era livre, desimpedida, alegre. Né, Diva? A gente saía, tinha hora pra voltar, tinha umas amizades maravilhosas. Depois que meu filho nasceu, eu falei, Jesus, morri. Por agora é só eu pra ele pra mim, ele é meu ar, ele é minha vida. Hoje não, tem 22 anos, viu, gente? Já não tô mais nem aí. Já falo, se vira, né? Vai procurar a tua vida, vai arrumar tuas coisas. Mas tudo assim, né? Se vira aqui. Arruma tuas coisas aqui, né? Sempre no meu alcance, que a gente sempre quer cuidar. Mas eu sei que isso é egoísmo. Porque a gente tem que deixar eles voarem. Se bater a cara e voltar, nós estamos aqui. Se precisar, nós estamos aqui. Se não, vai. E você acha que o nosso pai não quer isso que aconteça conosco?
que não vou porque tal pessoa está doente. Às vezes aquela pessoa está doente para você não ir. Para te segurar. É verdade. Tem gente que faz. Não é? E aí a gente fala, então não vou seguir meu caminho não. Vamos supor que eu tenho que fazer palestra em Uberaba. Não vou, porque minha mãe já é idosa, não tem quem fique com ela em casa. Mãe, você fica aí sozinha que eu vou pegar o ônibus, eu vou, volto. Porque esse é o trânsito que nós temos que fazer. Porque não adianta nada. Se eu montar no carro, chegar na esquina, bater fome a hora, não adianta eu estar indo para Uberaba, não adianta eu estar indo na esquina, não adianta eu estar indo no Fonseca fazer compra. Quando chega a nossa hora e não vai ter amor nenhum que vai segurar. Obsessivo e compulsivo e apego. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. E Jesus lhe disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. São Lucas. Pedro era o apóstolo que mais questionava Jesus em tudo, né? Então ele sempre estava ali no pé. Mas por quê? Como? Onde? Não confiava tanto, mas ele ia, fazia. Então Jesus sempre deixou claro que se nós nos entregarmos de coração, se nós fizermos isso, Ele vai nos receber com os braços abertos. Não tem jeito de eu ir só pela metade. Não tem jeito. Se Ele chegar aqui e me testar a minha fé hoje, falar assim, minha vem, o que adianta eu falar não? Se você vier, eu estou com você, senão vai ser mais difícil. Que jeito que nós vamos? Comigo. Pra ele. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permite dispor antes do que tenho em minha casa? E Jesus lhe respondeu: quem, tendo a mão na charrua, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Ou seja, eu posso falar assim para vocês: olha, Eveline, eu vou abraçar a causa do espiritismo, mas, Eveline, eu tenho tantos dias da semana que eu posso ir e tantos dias da semana que eu não consigo ir. Eu já estou determinando um prazo determinado. E aí ele me fala assim: não, Aninha, se você vai abraçar a causa, se tiver chovendo, você tem que vir. Se a gente for atender uma pessoa em tal lugar, você tem que ir. Aí eu falo: mas se for longe, eu não vou. Se for de noite, eu não vou. Eu estou abraçando a causa? Porque se eu usar os dias que eu posso, eu não estou fazendo caridade nenhuma. Se eu usar os dias que me convém, eu não estou fazendo caridade nenhuma. Agora, se eu sair do meu comodismo e falar: não, eu vou fazer, eu não vou olhar para trás, porque eu não vou me arrepender de estar em casa. Aniversário de filho, aniversário de mãe, é isso que eu quero que todos entendam. Quando Jesus fala isso, ele fala assim: quando você se entrega a mim, todas essas coisas são perdoadas. Quando estão trabalhando aqui em nome dele e por ele, você não tem que pensar: ai meu Deus, hoje eu não estou na casa da minha mãe que é aniversário dela. Muito pelo contrário. Você está dando o melhor presente de aniversário que você poderia estar dando para ela. Porque às vezes estamos presentes nos lugares e distante de mente. Estamos ali só por uma convenção social. E é isso que Jesus ensinou aos seus apóstolos: ou vocês estão comigo de corpo e alma, ou não podem ser meus discípulos. Porque o que aconteceu com todos os discípulos de Jesus, gente? O que aconteceu com todos eles? Assassinados. Como que foi as mortes? Isso? Leves, né? Decapitados, enforcados, torturados. Em nome de quem? Jesus. De Jesus. E vocês acham que nós vamos ganhar o quê com tudo isso? Flores? Eles vão abrir a porta e vão falar: nossa, olha lá o centro, que beleza, vou parar aqui e vou ajudar. Não, é espírito. Você leva o carro. Não vamos ajudar eles não, porque eles são tudo ricos
É isso que eles falam. Tá? São tudo ricos. Não precisa de ajuda e fica pedindo. Aí eu fico pensando assim, Senhor, que bom que vire tudo verdade que eles falam. Para que a gente possa continuar com a nossa fé. Então, Jesus, ele queria o tempo todo que eles estivessem com ele de coração. E naquela época ainda mais penosa, eles eram analfabetos, eles não sabiam escrever. Muitos não sabiam ler. Quando Maria de Magdala começou a ler para eles, era um horror mulher saber mais que homem na época. Era um problema, mas ele fazia com que ela lesse, fizesse as palestras que eles faziam, deixavam os apóstolos conversar e falar, trocar as informações. E naquele momento ele ia ensinando, ia aprendendo, ia convivendo, ia passando, porque ele fez isso, gente, ele não escreveu uma página. Ele só escreveu na areia e veio a onda e apagou. Então nós temos que entender o quê? Se nós não estivermos aqui de coração, não adianta nada estarmos aqui. Se nós não pedirmos com fé, nada vai resolver pra gente. Se nós não confiarmos na providência divina, nada vai resolver. Porque milagre ninguém faz. Mas mudar a si mesmo é o primeiro estágio para mudança. Quando a gente fala assim, olha, o Chico caiu, né? Derrubaram ele em espírito. E ele levantou e o Emmanuel falava assim no vídeo dele: agradece, Chico. Chico, agradece, já que nós estamos aqui no grupo Chico Xavier, eu vou falar dele. E o Chico assim, mas Emmanuel, eu caí, meu joelho tá tudo ralado, eu tô estrumbicado. Ele falava, agradece, porque você não sabe o que você ia receber mais à frente. Então agradeça o tombo que você levou. E ele levantou, confiou piamente no Emmanuel, agradeceu, porque ele não viu o que ia ser próximo, mas o Emmanuel já, como era seu mentor desdobrado, já estava vendo que iria vir. E ele confiando naquilo, falou, eu agradeço, obrigado, ele levantou e saiu. Então é isso que nós temos que fazer. O primeiro passo é nós acreditarmos. E nós entendemos que nós começamos a nos modificar a partir do momento que aceitamos o que é bom e o que é ruim e que está nos acontecendo. Se é bom, alavancamos. Se for ruim, vamos aprender com aquilo que foi ocorrido naquele momento. E vamos caminhar. Falar de abandonar tudo, de deixar todos sem olhar para trás, é muito difícil. Mas naquela época ele tinha que fazer isso obrigatoriamente, porque ele estava numa região muito pobre, com muita guerra, com muito problema, e ele queria estar próximo de todos em forma de família. Jesus, só no momento em que ele se retirou para ir no deserto, daquela passagem, de conversar consigo mesmo, seu eu interior, de burilar, que nós falamos nessa parte, mas foi uma conversa que ele teve que sair um pouco, em nenhum momento ele ficou no isolamento total. Ele sempre estava com muitas pessoas, vários tipos, reunidos todos ao seu redor, sentando, conversando, comendo, bebendo. E na maioria das vezes ele era muito alegre. Então nós temos que ter esse bom ânimo para tudo que nós vamos fazer. E nos entregar de coração para ele. Hoje meu T tá difícil de entregar. Mas entregar como Agora eu ele também. Mas os dois, no fim das contas, vai dar a mesma coisa, não é? Se você vai se integrar com ele, você vai falar uma coisa só com ele. Se você vai se entregar, você também vai ser consonante com ele. Sim. Então, eu acho que funciona de qualquer jeito. É que não tá indo entregar, foi agora. Porque nós temos que entender, é isso mesmo. É a nossa conexão. Não tem outra palavra pra gente falar mais do que isso. E Jesus foi ensinando aos poucos. Então ele ensinou que se nós estivermos de coração aberto com ele, tudo podemos. Porque ele falava, vá que a sua fé lhe curou. Ele nunca colocou como ele. Porque mais do que tudo ele fala, vós sois deuses. Então se ele fala isso para todos nós que somos filhos de um mesmo pai, quem somos nós para não acreditar? E aí ele fala assim pra gente encerrar. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e a todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus.
ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Ele não queria isso. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas nos sacrifícios dos interesses e das afeições da família pela pátria? O que acontece quando um soldado americano vai defender o seu país? A mãe chora? A mãe bate no peito, meu filho é um soldado. E se ele volta, ela carrega a medalha e ele é recebido com honra e mérito. E por que eu não posso fazer isso se um filho meu vai servir a Jesus? É uma comparação bem simbólica. Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não. É normal, né? Servir ao exército. Não lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar das doçuras do ambiente doméstico, do aconchego, da amizade para cumprir o seu dever? Há, pois, deveres que sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias. Mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Então, meus amigos, algumas separações são muito dolorosas, mas elas são essenciais para o nosso crescimento. Então, quando algo de bom acontecer, agradecemos. E quando algo de ruim que nós achamos que é ruim acontecer, vamos agradecer também. E muito obrigado, que hoje eu fiquei assim muito emocionada com o que você disse. Incorporado, obviamente, e também com todo esse sua bagagem espiritual que nós já temos há 10 anos de profissão e que nós possamos estar sempre aprendendo uns com os outros, porque o tanto que eu fui acolhida, amparada por todos vocês desse grupo, é que às vezes vocês olhando de longe acham, eles fazem palestras, são isso. Não. Já fui muito atendida, muito socorrida, muito amparada. Já tive momentos muito difíceis que o Cláudio falou que as pessoas podiam vir fazer, as suas explanações sobre as coisas que aconteceram nas suas vidas. Então, na minha, eu falo que vocês todos, para mim, são irmãos nessa caminhada, né, Lili? Quantas Com vezes certeza. nos socorremos, né, Sérgio? No socorro nos atendimentos, no socorro das palavras amigas, desse trabalho de longa data que estamos aqui. Que vem junto com a mãe, né? Nossa, com o bisavô, com a avô, com a mãe. Sem comentar as outras encarnações que a gente não lembra. Mas eu falo que muitas vezes não foi só pelo trabalho da doutrina, mas foi também pelo acolhimento que eu recebi em toda a minha vida. Com todos os problemas com meu filho que eu tive, lá dentro do asilo, com todas as coisas que vocês já acompanharam comigo, que aconteceram. Então são realidades que às vezes olhando aqui as pessoas não imaginam o que nós passamos. E eu vou dizer para vocês, se não fosse a doutrina eu não estaria aqui. Então eu digo, hoje é o meu primeiro testemunho no dia do aniversário. Eu passei por vocês, fui amparada, acolhida, agradeço imensamente tudo que aconteceu comigo, porque se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não me tornaria o que eu sou. Então eu agradeço as duras penas e vou falar assim baixinho, pode mandar outra pedra, falar baixo, que eu já vou estar pronta para receber da melhor forma possível. É pequenininha, né? Manda um cisco dessa vez, né? Não. Não manda uma rocha, mas todos nós aqui passamos por muitas coisas e eu agradeço imensamente o carinho de vocês, tá? E o que precisar de mim, estou aqui. Nós estamos aqui. Obrigada. Vamos nos preparar então para o encerramento da explanação da noite, agradecendo a nossa irmã, amiga querida, de longa data, não tão longa assim, porque somos jovens ainda, mas a gente agradece a Jesus pela oportunidade. Todos nós aqui temos histórias, e se nós formos contar as histórias pelo qual nós já passamos e que nos trouxeram até este momento, nós teríamos muito o que passar para vocês.
mas cada um no seu tempo, e cada um deve realmente agradecer em seu coração as bênçãos que nos são dadas. Tá? Então nós vamos fazer a prece de encerramento da explanação do Evangelho. Nós vamos fazer os passes hoje, mas os passes vão ser aqui na sala mesmo, individual, não vai ser individual, vai ser aqui na sala. Então todos mentalizem Jesus, todos entreguem para Jesus as suas preocupações, as suas dificuldades, e não se preocupem, porque não é por não passar na sala do passe que vocês não estão recebendo esse passe. A maior parte do amparo espiritual é feito aqui, no momento da explanação do Evangelho. A sala é apenas um complemento. Às vezes as pessoas acham, mas eu não tomei passe. Então, não. Você está tomando passe porque a espiritualidade assim está ofertando. Tá? Então, todos com os pensamentos elevados ao amado Mestre Jesus. E nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, e depois eu vou fazer a prece, é o Pai Nosso que o Chico Xavier fez. Tá? Então, primeiro nós vamos fazer o Pai Nosso normal, e depois eu vou fazer a prece que o Chico Xavier deixou pra gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu